Olá, meus alunos. Hoje, mais uma aula, sexto ano, aula com assunto continuado. E aí eu já peço a vocês que estejam todos abrindo os livros de vocês. Na nossa aula de continuação, nós estamos estudando o gênero textual fábula e hoje nós vamos entrar dentro do conteúdo onde a gente vai saber o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. E vamos estudar também um pouco dos sinais de pontuação. Porque dentro das nossas fábulas nós usamos alguns sinais de pontuação, certo? Então, vou aguardar vocês pegarem os livros de vocês, ok? Vamos lá? Quero também lembrar que eu estou avisando nos grupos de WhatsApp de vocês que nós vamos passar a usar também o Google Meet ou o Zoom, onde nós vamos ter nossas videoconferências para nós tirarmos as dúvidas dos conteúdos da aula, né? Eu costumo dizer que as nossas aulas elas precisam cada dia mais ganhar reforço. E aí eu, conversando com as turmas, nós estamos também implantando um regime de videoconferência para que vocês tenham boas aulas, para que vocês estejam todos preparados, não é isso? Para o nosso retorno. Então, gente, vejam aí no livro de vocês, na página de número 8. Nós temos aí o discurso direto e indireto e os sinais de pontuação. Nesse quadrinho pequeno aí, vocês vão ver justamente onde a gente vai falar sobre os verbos de elocução, ou verbo de dizer, né? Que são aqueles que introduzem, que anunciam a fala dos personagens. São exemplos de verbos de elocução: o verbo falar, o verbo perguntar, o verbo argumentar, pedir, implorar, suplicar, exclamar, gritar, letrar, vociferar e berrar. E etc. Em textos narrativos como fábulas, contos e romances, há pelo menos duas vozes: a do narrador, que conta a história, e a dos personagens, que dela participam. A fala dos personagens podem aparecer registrada de duas formas, como discurso direto e como discurso indireto. No discurso direto, a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador, ou seja, integralmente, e da mesma maneira como o personagem falou. Não existe modificação, ou seja, não surge nenhum tipo de mudança nessa fala. Ela é uma mudança única. Vamos ter aí um exemplo. Que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Ou seja, não houve interferência aí de outra voz, né, do narrador. Está chamando a atenção que as rãs fizeram uso das falas. Então, neste caso aí, nós temos aí um discurso direto. No discurso indireto, é o narrador que conta o que o personagem falou. E aí nós temos outro exemplo, gente, nessa explanação. As ranzinhas exclamaram que era tolice. Então aí o narrador, aí no discurso indireto, o narrador, ele conta o que o personagem falou. É interessante a gente ver isso, certo? Então, na questão 5 aí, considerando a situação em que estavam as ranzinhas na fábula lida, o que outros verbos de elocução? Quais são os verbos de elocução? Dizer, falar, perguntar, afirmar, responder, não é? Exclamar. Então, considerando tudo isso, os verbos de elocuções, além de exclamar, poderiam traduzir o modo com que elas falaram com as rãs mais velhas? O que é que vocês acham? Elas
berraram, falaram alto, gritaram. Então aí a gente vê que os verbos foram usados, os verbos de elocução que nós vamos usar aí, são os verbos argumentar, gritar e berrar. E aí nesse quadro ao lado, nós vamos estudar aí sinais de pontuação que nós usamos, geralmente nós usamos dentro do gênero textual fábula. Geralmente a gente usa o travessão e as aspas e os dois pontos. Você poderá encontrar textos em que o travessão seja o sinal de pontuação que marca a fala do personagem, né? Mas há, entre outros textos, que são usados as aspas, que são para chamar a atenção das vozes na fala dos personagens ali, naquele texto. E aí a gente vê aí quando ele exclama. Nesse caso, o exemplo da fala das rãs ficaram assim. Que tolice, uma exclamação, né? Exclamaram as rãzinhas, ou seja, falaram de forma exclamando. E aí quem entra nesse sinal de pontuação é o sinal de exclamação. Nos dois pontos, lá na mesma frase, poderia ser invertida com o uso dos dois pontos. Observe aí, gente. As ranzinhas exclamaram. Uma citação aí. Elas vão agora citar a frase delas, né? Que tolice! Aí houve aí uma forma exclamativa e a gente usa nessa parte da frase, a gente usa os dois pontos que abrem aí, no caso, uma citação dentro da frase. Vocês estão entendendo? Pergunta, gente? Qualquer coisa nós entramos no Google Meet para tirar as dúvidas, certo? Nossa videoconferência. O trecho a seguir foi extraído da fábula A Rosa e o Amaranto, de Esopo. Leia e sublinhe a parte correspondente à fala do personagem com um traço e a do narrador com dois traços. A fala do personagem, então a gente vai buscar um discurso direto e um discurso indireto, certo? Vocês vão observar onde está falando aí o narrador e vão marcar, certo? Vão passar o traço. Lembre-se de que um vai levar um traço só, que é, no caso, a fala do personagem vai levar um traço, e a do narrador vai levar dois traços, certo? Quem é o personagem que está falando nesse texto? É o Amaranto ou é a Rosa? Que verbo de elocução foi usado? O verbo, quem sabe me dizer? É dizer mesmo, gente. Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala do Amaranto? Nós usamos aí as aspas, não é isso? Questão de número 7. Leia o fragmento a seguir retirado da fábula, O Lobo e o Cordeiro, recontado por Ruth Rocha, e sublinhe os trechos correspondentes aos personagens e circule os trechos correspondentes ao narrador. Lembre-se que primeiro que vocês vão o quê? Sublinhar. Vocês vão sublinhar, passar um traço. E o segundo, vocês vão circular, tá certo, minha gente? Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Olha a fala do cordeiro, o que é que vai acontecer? Mas você estragou todo o meu pasto, tornou o lobo. Vejam aí como é que vai ficar, certo? Quem vai levar um traço e quem vai levar dois traços. Letra A. Nesse trecho, há 2 parágrafos iniciados com travessão. O que eles indicam? Gente, o travessão nós usamos para iniciar um diálogo, certo? Dentro das fábulas, dentro dos textos
nós usamos para dentro de um diálogo, de uma conversa, certo? Que vai indicar a fala do personagem, do cordeiro, e depois a fala do, consequentemente, depois a fala do lobo. Sim? Letra B. Há dois outros travessões. O que eles marcam? Um vai anunciar a fala dos personagens e o outro vai separar essas falas aí, minha gente, certo? Oitava questão. Cada uma das frases a seguir, separadas por barras, corresponde a um parágrafo. Se forem falas de personagens, iniciam com um travessão. E se for fala de narrador, não. Reescreva esses trechos e organize-os dentro do diálogo, aí, organizando aí dentro do diálogo, certo? E quem vai amarrar o riso no pescoço do gato? Foi um murmúrio geral. Eu não, nem eu. Estou fora. Me esqueçam. Não estou afim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Essa parte do texto fala sobre a fábula da Assembleia dos Ratos, viu, minha gente? E aí vocês vão, cada uma das frases aí a seguir são separadas por barras. Podem observar. E aí vocês vão, que são correspondentes a um parágrafo. Se forem falas de personagem, inicia com travessão. Se for do narrador, vai ser do narrador não. Então vocês vão reescrever, prestem bem atenção novamente. Vocês vão reescrever esse trecho e vão organizar ele na forma de um diálogo, certo? Lembre-se que a gente usa um travessão para enunciar as falas dos personagens, ok? Na questão de número 9, vocês agora vão transformar o discurso indireto em discurso direto. Faça como exemplo e use ponto de exclamação onde achar que deve. Discurso indireto. A formiga gritava que tinha caído na água. Discurso direto. A formiga gritava, caiu na água. A formiga disse que estava ali e que estava cansada. A formiga disse, lembre-se que quando a gente vai abrir uma citação, aparece 2 pontos. Viu, minha gente? A pomba respondeu que ia jogar um galinho para salvá-la. A pomba respondeu, pam, pam, pam. Ela falou, então a fala dela ali, ela respondeu como? Vou jogar, estou jogando, como foi que ficou a frase? Letra D. O caçador pensou que ia jantar a pomba e se conseguisse pegá-la. Como é que vai ficar? Letra E. A formiga decidiu que ia morder o pé do caçador. Vamos ver aí como é que vai ficar no discurso, né? É para transformar esse discurso indireto em um discurso direto. Você não vai ouvir aí a fala do narrador, gente. Você vai ouvir aí a fala do personagem. E aí na letra E, a formiga decidiu que ia morder o pé do caçador. O narrador está falando, tá? Só que depois disso aí, agora vocês vão ter que assimilar que quem vai falar é o personagem. A pomba disse ao caçador que nunca mais aparecesse por ali. Continuando, gente, nós vamos ter aí na página de número 11 a produção da escrita da fábula. Vai se contar a história da fábula, certo? Só que dentro dessa produção eu vou deixar para que vocês leiam o conteúdo e aí na próxima aula, se Deus quiser, segunda-feira,
nós vamos para a produção. Nós vamos dar continuidade com essa produção. Eu vou só explicar como é que vai ser feito e lá a gente vai fazer essa produção, ok? Primeiro a gente tem aí paráfrase, viu? Como a gente vai parafrasear esta fábula. Paráfrase é a versão de um texto usado em outras palavras, mas sem perder o sentido do texto original. Eu posso pegar um texto e vou falar ele, vou estar usando palavras nele. Porém, eu não posso perder o sentido do texto. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Na preparação, você preparou, você vai observar, quando você for preparar a sua fábula, você vai reparar que na fábula, o touro e as rãs, há pouco diálogo ou muito. Ao longo da narrativa, a predominância do narrador contando a história ou as rãs que estão falando? Vocês vão dizer. Com o professor, relê esta fábula, conferindo com a fala dos personagens poderia ser inserida no texto, como discurso indireto, e como você escreveria essa mesma história com suas palavras. Aqui é que vai começar a articulação, certo? Vocês vão aí ver como é que vocês iriam contar de fato essa história. Na sequência, faça o mesmo com a fábula que o professor irá entregar. Produção. Reescreva a fábula que o professor lhe entregar com suas próprias palavras e aí reconstrua o diálogo entre os personagens. Preste atenção à organização dos parágrafos e dos sinais de pontuação que indicam os diálogos que são usados travessão e os dois pontos. Caso queira, faça uma ilustração na versão final do seu texto. E aí, gente, nós temos no caderno de vocês, peguem aí, por favor, o caderno de atividade de vocês. No caderno de atividade, na página de número 41, nós temos aí uma fábula. A fábula da cigarra e da formiga. Nós temos várias fábulas que nós podemos hoje entregar para vocês escolherem a que vocês vão parafraseá-la, vão escrevê-la novamente, só que sem perder o sentido. E aí eu sugeri, né, vou estar dando uma sugestão para vocês que nós estejamos parafraseando, reescrevendo, contando essa história aqui da formiga e da cigarra. Está no livro de vocês, na página de número 41. Que tenhamos um bom estudo, que tenhamos uma boa aula e a qualquer momento nós podemos entrar, marcar com vocês. Hoje eu tenho videoconferência com as outras turmas, porém, caso necessário, a gente pode também entrar para reforçar essa aula de vocês, que são as fábulas, o mundo encantado das fábulas. Então, que possamos continuar bem em casa, com saúde, cuidando uns dos outros e estudando, que é o ponto importantíssimo para nós. Tá ok, minha gente? Boa aula. Deus abençoe a todos.